Olá, eu sou o Bruno Pedreira, pesquisador da Embrapa Agro Silvopastoril, e hoje queria conversar com você sobre a importância de um projeto para a intensificação do seu sistema de produção animal em pastagens. É muito comum a gente ouvir nos dias de hoje os produtores falando sobre intensificar o seu sistema de produção, sobre produzir cada vez mais com aquilo que você tem na sua propriedade. Então, a intensificação ela tem sido um assunto recorrente e que a gente precisa avaliar com cuidado. Veja, se a gente olhar para os números desde a década de 70, nós aumentamos em 10% a área de pastagem do Brasil, mas aumentamos em 177% o nosso tamanho do rebanho e em 150% a nossa taxa de lotação. Então sim, o Brasil vem intensificando os seus sistemas de produção desde a década de 70. Mas se você ainda tem uma avaliação de que o seu sistema pode dar mais do que ele está dando hoje, pode ir além do que você tem conseguido chegar nele até hoje, existem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, né? Eu diria que o primeiro deles é você saber aonde você está e aonde você quer chegar. Você sabe aonde você está? Quais são as suas métricas do dia de hoje? Quais são os números da sua propriedade no ano passado? Você conhece bem a sua propriedade? Que tipo de clima você tem? Que tipo de relevo? Características de solo? Quando foi a última vez que você fez uma análise de solo para poder compreender como, por exemplo, você adubaria uma área da sua fazenda? O que precisa de correção? O que precisa de adubação? Então, esse primeiro ponto, esse primeiro momento da intensificação de uma área de produção animal em pastagens, ele requer um entendimento muito claro do seu ambiente, da sua propriedade. Você está num lugar onde o ambiente, onde a estação seca é mais curta, ou onde a estação seca é mais longa? Você está num lugar onde chove 2.000 milímetros de chuva ou onde chove 800. Entender que existem limitações de ambiente com as quais a gente não tem muita ferramenta para lidar é importante na tomada de decisão de que tecnologias você vai utilizar para intensificar o seu sistema de produção. Você está num local onde você tem problemas com geadas ou isso jamais vai acontecer? Então veja, compreender o seu ambiente e entender que ele traz limitações com as quais eu não tenho controle é o primeiro passo para uma boa, para um bom projeto de intensificação. No segundo momento, é importante fazer um inventário, fazer o ano zero, para você saber no ano que vem o quanto você cresceu em relação a esse ano. O quanto você conseguiu produzir mais em relação a esse ano. Então, se preocupe em fazer um bom inventário de ano zero. O que você tem na propriedade hoje? Quantos animais? Quantos foram vendidos? Quantos foram comprados? Em que peso? Qual é a quantidade média de arrobas que você tem na sua fazenda? Quantas arrobas por hectare você produz? Ou quantos litros de leite você produz? A partir disso, então, você começa a vislumbrar para onde ir. E aí, eu diria que o terceiro ponto importante nesta conversa, em entendendo o ambiente, em fazendo um bom inventário, para traçar o planejamento da intensificação, é saber qual é o seu produto, qual é a sua meta de entrega. Você vai vender bezerros numa fazenda de cria ou você vai fazer recria e terminação? Você é um produtor de leite que vai também produzir fêmeas ou você vai apenas produzir leite? Por que é importante definir qual é o seu produto? Para que no caminhamento da sua, que no médio prazo, você não fique tomando decisões em busca de atender a demandas que não sejam aquelas que estavam no seu planejamento inicial.
É claro que existem oscilações de mercado e que vão, trazer a necessidade de ajustes no cronograma, mas é importante definir qual é o produto principal que você vai ter na sua fazenda. O que você quer de fato entregar como produto para rentabilizar, para pagar o seu negócio. E aí começam as perguntas em torno do planejamento. Que tipo de forrageira eu tenho? Quanto eu posso produzir? Aonde que está faltando? E aí, tendo claro o ambiente que você tem, uma estatística de ano zero, um conjunto de dados de ano zero, e sabendo quais são os seus objetivos, o que você de fato quer produzir, você vai ser capaz de fazer um bom planejamento da sua fazenda com base nesse conjunto de características que agora estão bem consolidados e à sua disposição. Esse era meu recado para vocês essa semana. Espero que vocês tenham gostado e que isso ajude a clarear o início de um planejamento, o início da montagem de um plano de execução para a intensificação do seu sistema de produção animal em pastagens.